Esse isolamento iria se tornar absoluto à medida que os dinossauros da África se separam uns dos outros, assim como dos do resto do mundo. Com o tempo, isso iria criar uma coleção de animais diferente de quaisquer outros do mundo. A vida dos dinossauros na África sempre foi ameaçada, cada um deles competindo para estar no topo da cadeia alimentar. Porque essa posição era bastante precária, cada mudança no ambiente, por mais sutil, poderia causar efeitos colossais. E houve uma modificação na África que foi enorme. Durante o final do Cretáceo, o nível do mar em todo o mundo subiu e, como resultado, a América do Norte se separou em duas partes. Isso também aconteceu na África. A África do Norte se separou da África do Sul, o que significou que os animais nesses locais foram separados um dos outros. As águas marinhas vieram inundando do leste para o oeste, dividindo o continente em duas partes. No mar, alguns animais migraram entre os dois oceanos, causando uma enorme mistura de espécies. Mas em terra, os dinossauros africanos separaram-se uns dos outros. Para o paleontólogo Billy de Clark, do Museu Grahamstown, na África do Sul, esse isolamento deu origem a um capítulo ainda mais fascinante na evolução dos dinossauros. Na região mais ao sul da África do Sul existe uma formação de 1.600 km² denominada Formação Kirkwood. Nela, as pedras preservam o registro de vida do período Cretáceo, há 135 milhões de anos. É claro que a vegetação era diferente. Não tínhamos naquela época as plantas viçosas com flores. Não tínhamos grandes árvores da espécie Cladrastes lutea. Aqui temos um fóssil de sua espécie. É uma rocha de 135 milhões de anos. E esse tipo de árvore ainda cresce na região sul da África. Isso revela que a África permaneceu estável ao longo desses milhões de anos até o presente. Na reserva de caça Chamuari, encontrar ossos de grandes dinossauros não é incomum. Mais uma descoberta feita aqui em 1997 nos revelou que a África não era apenas habitada por gigantes. No sul da África, nós temos pequenos dinossauros que são totalmente diferentes de tudo o que já vimos. Estamos começando a entender esses animais e há chances de que eles sejam tão estranhos e maravilhosos como os que encontramos na América do Norte. Nesse afloramento rochoso, Billy de Clark encontrou um animal que é único em termos de África. Foi aqui nesses sedimentos que recentemente encontramos um dinossauro importante aqui na África do Sul. É um dinossauro carnívoro pequeno que é novo para a ciência e muito bem preservado. Nós chamamos esse pequeno dinossauro de Kirk. Com seu nome dado em virtude da formação Kirkwood, onde foi descoberto, Kirk viveu há 135 milhões de anos. Um ágil predador de duas patas, mais ou menos do tamanho de uma galinha, ele se alimentava de pequenos lagartos e insetos. E seria insignificante comparado às pegadas de seus primos gigantescos. Na era dos titãs, a sobrevivência poderia ser difícil para um dinossauro do tamanho de Kirk. Porém, Billy de Clark pensa que ser o maior nem sempre é ser o melhor. Para Kirk, a vida no chão da floresta era um banquete. Kirk teria se aproveitado das fontes de alimentos disponíveis na época e enquanto preparávamos o espécime encontramos material de lagarto dentro dele. Ele se alimentava de forma oportunista. Podia comer carniça, devia estar satisfeito com a quantidade de alimentos, não precisava se tornar um dinossauro muito grande. Dois dinossauros de dois mundos diferentes presos em isolamento. Porque animais como Kirk eram tão pequenos enquanto outros como o Carcharodontosauro eram tão grandes permanece desconhecido.
A ilha de Madagascar é a terra que o tempo esqueceu. Uma ilha de animais estranhos. Aqui o que é comum com frequência é excêntrico. Esses animais e plantas são provas vivas de que em isolamento tudo pode acontecer. As ilhas com frequência são refúgios, são parques de caça da natureza. Se quisermos voltar 30 milhões de anos para saber a respeito da história humana, devemos voltar à ilha de Madagascar, porque lá há macacos primitivos chamados lêmures que não existem mais em outros locais. Mas essa ilha serviu para isolar os lêmures de qualquer novo predador. Como os lêmures, a maioria dos animais que vivem em Madagascar não é encontrada em qualquer outro lugar do mundo. Em 1996, uma equipe de cientistas veio para cá esperando que há 75 milhões de anos, os dinossauros de Madagascar também fossem únicos. Junto com o líder da equipe, David Krause, da Universidade Estadual de Nova York, estão Kathy Forrester, uma especialista em aves pré-históricas, e o paleontólogo Scott Sampson. O que os atraiu a Madagascar foi sua história geológica singular. Antes de se tornar uma ilha, ela estava encaixada entre 3 continentes. Madagascar ficava junto com a África e ela se separou há cerca de 150 milhões de anos. Embora ainda estivesse, na época, unida à Índia, que por sua vez ainda estava unida à Antártica, que por sua vez estava unida à América do Sul. Mais tarde, no Cretáceo, 80 milhões de anos passados, a Índia se separou de Madagascar. Então, pela primeira vez, Madagascar ficou isolada e todos os animais e plantas da ilha também ficaram isolados. Hoje ela está a 480 quilômetros da costa sudoeste da África. Sendo a 4ª maior ilha do mundo, ela possui uma área maior do que os estados da Califórnia e de Washington juntos. A equipe está no canto noroeste da ilha, perto da cidade de Majunga. As chances de encontrar ossos de dinossauro são grandes. O terreno aqui se encontra repleto de fósseis. E Scott Sampson já fez uma descoberta. De alguma forma isso é muito bom, porque temos vários ossos juntos aparecendo na montanha. Há muito poucos ossos descendo a montanha, então isso significa que não chegamos tarde demais. Esse esqueleto provavelmente está no morro e não está na descida do morro. E como podem notar, não há muito pó sobre os ossos aqui. Então podemos pegar nossas pás e picaretas e descobrir onde realmente há um dinossauro enterrado nessa montanha. Em pouco tempo, a equipe segue por vários sítios promissores e começa a descobrir ossos grandes. Mas esses 2 pequenos fragmentos encontrados por Kathy Forrester podem vir a ser o achado mais significativo do dia. Nós achamos que podemos ter a asa de uma ave, possivelmente a ave inteira, não temos certeza. Vamos levar isso para o laboratório e esperar para ver o que nos dizem. Fósseis de antigas aves são extremamente raros e quase não se tem notícias deles no hemisfério sul. O primeiro e o mais famoso foi descoberto no sul da Alemanha em 1861. Chamado Archaeopteryx, significando asa antiga, ele era metade dinossauro e metade ave. O exemplo mais antigo de um animal com asa de penas era um fóssil captado durante a evolução. Desde meados do último século, quando o primeiro Archaeopteryx foi descrito, ele vinha ocupando essa posição única de ser a mais antiga e a mais primitiva ave. Em anos mais recentes, houve uma série de descobertas, inclusive a que fizemos em Madagascar, que desafia a posição do Archaeopteryx. E agora estamos começando a lançar uma luz sobre essa área muito pouco conhecida, essa área tão importante da história evolutiva. Em 1998, Kathy Forrester finalmente conseguiu montar sua ave primitiva. Chamada de Haonavis, significando ave ameaçadora, ela viveu há 70 milhões de anos durante o fim do Cretáceo, sendo um pequeno predador do tamanho de um corvo, com uma longa cauda de réptil e um crânio provido de afiados dentes em serra. Descobrimos que possuía uma cauda bastante longa, o que é bem inusitado. Então preparamos as 2 patas e descobrimos na ponta da pata esquerda esse belo pé. No final do pé havia uma garra grande em forma de esporão idêntica à de um dinossauro, como a do famoso Velociraptor do filme Parque dos Dinossauros.
Acho que provavelmente era um ótimo predador e posso até imaginar que ele voasse sobre pequenos animais, caçando-os com essas grandes garras assassinas e agarrando talvez pequenos mamíferos, peixes, lagartos, qualquer animal pequeno que encontrasse. Provavelmente era um pequeno predador muito feroz. Rao-Navis era uma ave, mas quem seriam seus ancestrais? A teoria de que as aves tenham se desenvolvido a partir dos dinossauros foi debatida com ardor por mais de um século. Se o Rao-Navis podia voar, poderia ser o elo perdido. Eu acho que se encaixa perfeitamente como o elo perdido. E do que mais precisaríamos? Temos essa ave com uma longa cauda e uma grande garra de raptor, como a do Velociraptor, e várias outras características que a colocam lado a lado com o Archaeopteryx. Me parece que seja um elo bastante forte entre os dinossauros e as aves. Um bando de dinossauros famintos não é uma ameaça para um predador que pode voar, mas até mesmo as aves se encolhiam à visão de um monstro mais sinistro que espreitava nas árvores. Hoje, Scott Sampson está na trilha de um assassino em série primitivo. Um dos fósseis mais comuns que encontramos no campo são esses dentes com serra. Encontramos centenas de dentes assim, mas ainda não encontramos o animal. Já seguimos várias trilhas até as montanhas e ainda não encontramos nada. Durante semanas, a equipe vasculhou a ilha procurando pelo animal desaparecido. E então encontraram mais um dente. Ao retirá-lo de um bloco de rocha, Scott avistou mais uma dúzia de dentes, todos alinhados em fila, brilhando ao sol. Alguns minutos depois, ele descobriu a mandíbula. Essa é a melhor descoberta que poderíamos esperar nesse verão. Todos nós, ao chegarmos aqui, pensávamos que se pudéssemos encontrar uma coisa, apenas uma coisa, ela seria o crânio de um majungassauro. E aqui está ele, diante de mim. Não poderia ter acontecido coisa melhor. Em virtude de fragmentos de um dinossauro chamado majungassauro terem sido encontrados aqui antes, Scott achou que seria o mesmo animal. Mas esses dentes eram mais longos e mais afiados. A equipe havia encontrado um animal totalmente novo. Eles o denominaram de Majungatolus, o carnívoro de duas patas. Com 10 metros de comprimento, ele aterrorizava Madagascar há 70 milhões de anos. Mas sua característica mais intrigante era seu crânio. Diante de mim está o crânio que descobrimos em 1996. Nós o montamos e engessamos e ele se revela ser ainda mais surpreendente do que imaginávamos. É um dos crânios de dinossauro mais bem preservado e completo jamais encontrado. Um crânio é a parte mais reveladora da anatomia de um dinossauro. Ele contém 95% da informação sobre como ele vivia. O crânio é essencial. Quando interagimos com outra pessoa, olhamos em seu rosto. Quando um animal interage com outro animal, com frequência eles se encaram também. É um local onde podemos ver os crânios, adornos, chifres. Eles podem nos revelar muitos detalhes sobre o nível da espécie. O crânio do Majungatolus é singular, se não for bizarro. Sua superfície é enrugada e adornada com grandes elevações, uma delas no topo da cabeça, outra na parte posterior. Cativados por essa estranha criatura, os cientistas acham que o Majungatolus possa ter sido o dinossauro mais feio que tem existido. O que fazia esse animal para sobreviver? Bem, para responder essa pergunta, tudo o que precisamos fazer é examinar os dentes. Essa é a mandíbula inferior e ela possuía dentes afiados com essas pequenas serras. Esse animal é um primo distante do Tyrannosaurus Rex. E, sem dúvida, ele era carnívoro, se alimentava de carne. E o que ele comia? Provavelmente ele comia aqueles saurópodes de pescoço longo que corriam por Madagascar durante aquele período. Na verdade, não encontramos nenhuma prova de um animal maior do que esse em Madagascar durante o final do Cretáceo. E as chances de que esse animal fosse o chefão, o grande predador da época, nenhum outro podia vencê-lo. Como os animais que vivem aqui hoje em dia, os dinossauros que um dia habitaram essa ilha também ousavam ser diferentes. Madagascar permanece tão intrigante quanto a África, a terra de onde é originária.
A África é um continente muito exótico, é um continente obscuro. Da Tunísia, nas costas do Mediterrâneo, ao sul, no Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, esse continente é vasto e diversificado. A África vem se tornando um mosaico de diferentes locais que vem esclarecendo a evolução dos dinossauros. No entanto, ainda há muito para ser explorado na África. Eu não sei de outro lugar que tenha apresentado de forma tão rica e de forma tão ampla os tesouros do passado. Para os dinossauros, a África era a última fronteira. Versão brasileira Herda Pictures.